Meu amigo, minha amiga, você está aí com um notebook que você não sabe mais o que fazer com essa carroça, tá muito lento, demora para ligar, demora para abrir os aplicativos, não acessa direito seus arquivos, olha, tá insuportável usar esse notebook. Bom, nesse vídeo eu quero te dar algumas dicas de como fazer para você melhorar um pouco a performance, o desempenho desse seu notebook aí que tá precisando talvez de um upgrade. Vamos lá então? Bora pra dica. A minha primeira dica é basicamente formatar o seu computador, assim, porque eu quero trazer essa primeira dica porque você não vai gastar nada com ela, né? O próprio sistema tem um modo de recuperação para configurações de fábrica e tudo mais. E como que eu faço isso? Basicamente, você vai nas configurações do seu notebook, vai lá no menuzinho Sistema e depois Recuperação. Nessa aba de recuperação, ele vai perguntar se você quer manter os seus arquivos, seus dados pessoais, seus arquivos, ou apagar tudo. A minha recomendação é você fazer um backup desses arquivos, seja num HD externo, num SSD externo, ou até na nuvem mesmo, um Google Drive da vida. Salva esses seus arquivos pessoais para você limpar a máquina completamente. Decidido o que fazer, se você vai fazer o backup ou simplesmente apagar tudo, você vai entrar numa parte agora de reinstalar o sistema. Ele pergunta se você quer fazer uma reinstalação local ou baixar da nuvem. Se você tá achando que tem alguma coisa no sistema de estranho e tal no próprio Windows, coloca baixar da nuvem, porque assim ele vai baixar o Windows zeradinho da nuvem, assim vai instalar no seu computador e ficar tudo redondinho. Depois desse passo, vai ficar uma janelinha ali mostrando o avanço dessa formatação, tá? É importante lembrar que ela só funciona se o notebook estiver na tomada. Então assim, mesmo com a bateria 100%, ele pede para você colocar na tomada exatamente para não dar nenhum problema durante essa formatação do notebook. Por fim, seu notebook vai estar formatado. Se tiver alguma coisinha de errado lá, algum programa que você instalou, algum malware de algum site que você entrou, enfim, vai ser resolvido. Agora, antes de ir para a segunda dica, seria a primeira dica e meia. Basicamente, se você não conseguir entrar nas configurações para redefinir a sua máquina dessa forma, você pode simplesmente reinicializar o sistema apertando a tecla Shift. Então você vai lá, segura o Shift, coloca lá reinicializar, e aí na hora que ele ligar de novo, vai aparecer uma tela azul perguntando o que você quer fazer. E lá é basicamente o mesmo passo a passo, né? Selecionar o HD que você quer formatar, ou se você quer, enfim, restaurar todo o sistema de fábrica, ali é bem intuitivo. Agora vem a nossa segunda dica. Tá, Matheus, mas eu formatei essa máquina inúmeras vezes, eu formato basicamente uma vez por semana, não aguento mais essa carroça. Olha, agora é o momento onde talvez você tenha que colocar um pouquinho de dinheiro aí para fazer um upgrade na sua máquina, porque muito provavelmente não é simplesmente o sistema, mas sim as peças internas desse notebook. Dependendo da época que você comprou no seu notebook, ele pode ter um SSD mais antigo ou até um HD mesmo mais antigo, memória RAM com baixa velocidade ou memória RAM mesmo, pouca memória RAM, né? 4 GB de memória RAM, 8 GB de memória RAM. Hoje em dia isso é pouquíssima coisa. Então vale a pena você pesquisar qual modelo de notebook você está usando, qual o tipo de memória que ele usa naquele modelo daquela máquina específico e comprar as peças para fazer o upgrade. E olha, por mais antigo que seja o seu notebook, com certeza você consegue fazer um upgrade ou outro para conseguir ter uma melhor performance dele, né? Por exemplo, meu notebook, ele é super antigo, eu uso um HD ainda nele. Por mais que ele não seja compatível com os SSDs mais recentes, né, que é o M2 e tudo mais, você consegue, por exemplo, comprar um SSD SATA, que é o mesmo formato de um HD. Só de você trocar um HD tradicional de notebook por um SATA SSD para notebook, você vai ter pelo menos 5 vezes mais velocidade de acesso aos seus arquivos, né? Normalmente um HD de notebook fica lá em 100 MB de velocidade, 90 MB de velocidade. Um SSD SATA chega a 500 MB, 600 MB. Então assim, você vai ter já 5, 6 vezes mais desempenho. Obviamente que não é um SSD M2, PCIe 4.0 dos notebooks mais recentes, como está aqui do meu lado, né? Mas assim, se você fizer esse upgrade, já vale bastante. E mais ou menos, Matheus, em média de preço? Bom, você consegue achar SSD nesse valor de R$120 em diante, entendeu? R$120, 128 GB, você coloca lá, eu sei que é pouca memória, mas pelo menos vai ter muito mais velocidade, não vai passar nervoso. E por fim, outro upgrade interessante também é a memória RAM, porque se você tem um notebook que já tá meio carrocento, provavelmente ele tem pouca memória RAM, 4 GB de RAM, 8 GB de RAM, aí você precisa descobrir qual é o modelo da memória RAM do seu notebook, se é DDR3, DDR4, DDR5 eu duvido porque ele é muito recente, normalmente os notebooks com DDR5 já estão vindo com bastante memória, mas se é DDR4 para baixo, você pode procurar em uma memória RAM a mais, num site de varejo, mais ou menos uns 8 GB a mais ou 16 GB a mais, dá para você fazer esse upgrade e ficar com uma baita de uma máquina. Você vai ver a diferença que vai fazer no seu notebook. Só uma informação importante, tá? Caso você seja um pouco leigo nessa coisa de trocar de memória, nem sempre a memória RAM que você vai comprar de um modelo mais novo, ele realmente... Porque assim, o DDR3, DDR4, DDR5, cada memória RAM tem um encaixe. Então assim, se o seu notebook tem DDR3, você precisa comprar uma memória RAM DDR3. Não compra um DDR4 falando, nossa, tem mais velocidade. Ela não vai caber. O encaixe é diferente. Então procura o mesmo modelo de memória. O importante é ter mais armazenamento. Não, armazenamento não.
não. Mais memória. Se tinha 4, coloca 20. Se tinha 8, coloca 24, sei lá, entendeu? Dá pra fazer um upgrade bem bacana. Então é isso, meus amigos. Eu espero ter ajudado vocês aí na sua trajetória do notebook lento, né? Faz a formatação, se não der certo, tenta fazer esse upgrade. Não é muito caro, com cerca de uns 250, 300 reais, você troca de armazenamento, você aumenta a sua memória RAM e vai ter um notebook completamente diferente, acredite. Ele vai ficar muito melhor. Te vejo na próxima, hein? Não se esquece de se inscrever aqui no canal também, de curtir esse vídeo se ele te ajudou, tá bom? Uma vez e mais, até a próxima. Tchau, tchau!